E Fabinho Soldado não é mais o executivo de futebol do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta sobre a busca alvinegra por um substituto. Já houve quem recusasse o Corinthians. Bora falar também sobre o Flamengo. O Bap fez uma série de explicações sobre o momento financeiro do Fla e prometeu que ninguém vai gastar mais do que o rubro-negro em qualquer janela de transferências quando o assunto for reforços. Preciso te contar ainda que Fabinho voltou à pauta do Palmeiras, volante que pertence ao Al-Ittihad. Te trago atualizações sobre São Paulo e Gastão Ávila, negociação deu uma bela esquentada. Já o Cruzeiro com demonstração de força importante. Tem as últimas do Galo, mercado, bastidores, finanças e o Vasco rejeitando proposta ainda maior por Ryan. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Bora brincar com o palpitão do Nicola, sugestão dessa terça-feira, mais uma vez bateu bonito. Para essa quarta-feira tô indo numa múltipla com 3 jogos, que precisa da vitória da Argélia contra o Sudão, da vitória do Al Nassr contra o Al Zarza e da vitória da Costa do Marfim contra Moçambique. Jogos da Copa Africana das Nações e da Liga dos Campeões da Ásia. Se os 3 resultados bem comuns acontecerem, a gente pega uma odd de 1,87, é quase como dobrar o valor da nossa fezinha. Para você pegar esse bilhete prontinho para fazer sua fezinha, simples, clica no link no comentário fixo. Preenche todos os dados, faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola, que automaticamente o bilhete já aparece para você. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Palmeiras negocia o lateral direito Gilberto com o Atlético Paranaense. Jogador que é tratado como um fenômeno na base, mas sempre muito discreto quando o assunto é futebol profissional. A verdade é que o Abel Ferreira nunca morreu de amores pelo jogador, até por isso o Palmeiras está o negociando. Já o Grêmio anunciou a contratação de Hugo Ribeiro como novo chefe de scout, profissional português que trabalhou durante muitos anos no Benfica. Quero te atualizar ainda sobre o Curitiba, que encaminhou a contratação de Lucero, centroavante de 34 anos de idade, que pertencia ao Fortaleza. Com a camisa do Lion desde 2023, foram 58 gols marcados. Para completar o giro de notícias, conta aqui Inestrosa, atacante colombiano do Atlético Nacional, que chegou a ser especulado em vários clubes brasileiros, está a caminho do Boca Juniors, operação de 5 milhões de dólares. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que recusou mais uma proposta gigante do Zenit. O time russo quer contratar o Ryan e ofereceu 31 milhões de euros fixos. A gente está falando de 198 milhões de reais, mais 4 milhões de euros em bônus, ou seja, mais 25 milhões e 600 mil reais. Presidente Pedrinho voltou a rejeitar a proposta. A anterior havia sido de 31 milhões de euros sem os bônus. E mais, para o Vasco, o negócio só sai com o Zenit, pelo menos de acordo com a contraproposta, se o Zenit estiver disposto a gastar 50 milhões de euros ou 320 milhões de reais. O Ryan se valorizou demais ao longo da temporada, cresceu muito de produção e deve ser vendido nos próximos meses numa cifra recorde no futebol brasileiro. Hora de falar sobre o Galo para contar que Gustavo Scarpa tem muitos interessados. Jogador que não parece fazer parte dos planos de Jorge Sampaoli, hoje está na mira do Fluminense, do Santos e do São Paulo. Houve quem garantisse que o Grêmio também tentou sua contratação, Tricolor Gaúcho já desmentiu a notícia. De qualquer forma, até pelo fato de o Scarpa não ser um cara com muito prestígio junto a Sampaoli, como mostraram as partidas decisivas da temporada em que o Scarpa foi reserva, o Galo busca interessados dispostos a fazer trocas. A ideia é tentar trazer jogadores importantes de peso para o Galo na troca pelo meia atacante, que ganha mais de 1 milhão de reais por mês e custou 5 milhões de euros. Até por isso, a intenção dos acionistas do Atlético é recuperar o investimento, ou o clube que quer contratá-lo paga os 5 milhões de euros ou oferece jogadores importantes na troca. Atlético que conseguiu nessa terça-feira a contratação de Renan Lodge, jogador super importante, que estava livre no mercado e era pretendido por times do exterior. Só para completar em relação ao Galo, a prioridade é mudar o máximo possível o elenco. O Sampaoli quer uma reformulação como nunca antes vista na cidade do Galo. Qualquer novidade a gente volta para contar para vocês, beleza? Hora de te atualizar sobre o Cruzeiro, que deu uma bela demonstração de força. O Cruzeiro conseguiu nas últimas horas algo que só o Botafogo havia
sido capaz de vencer Flamengo e Palmeiras na disputa por um jogador. Isso se deu, você sabe, com o Vitão, atleta que pertencia ao Internacional e foi comprado pelo Cruzeiro depois de recusas por parte do Colorado, de ofertas do Flamengo e do Palmeiras. O Flamengo chegou a oferecer 4 milhões de euros fixos, mais 4 milhões e 700 mil euros, com o perdão de uma dívida que o Inter tem com o Flamengo pelo Thiago Maia. O Colorado não gostou. Já o Palmeiras ofereceu 5 milhões de euros fixos e mais algum jogador a ser escolhido. O Cruzeiro venceu essa batalha com proposta de 7 milhões de euros, além das cessões do Japa e do João Marcelo. João Marcelo não gostou de se mudar para Porto Alegre e os clubes tentam chegar a um outro nome, caso contrário, há a possibilidade até de uma compensação financeira. De qualquer forma, já dá para contar que hoje o Cruzeiro mostra ao mercado que pretende seguir bem perto do Flamengo e do Palmeiras, mesmo tendo capacidade de arrecadação bem inferior aos seus rivais. E você, torcedor do Cruzeiro, que pensa sobre a chegada do Vitão? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o São Paulo, que voltou a debater a contratação de Gastão Ávila. Dá para dizer que há otimismo pelos lados do Morumbi em relação à chegada do zagueiro argentino de 24 anos de idade que pertence ao Ajax. O Ávila esteve emprestado ao Fortaleza ao longo da temporada. Com o rebaixamento do time, o Lion descartou a possibilidade de comprá-lo, operação de compra de 6 milhões de euros. São Paulo havia feito ao Ajax a seguinte proposta: empréstimo gratuito, com metade do salário sendo pagos pelo time holandês. Só que o Royal Antwerp, da Bélgica, e um time da Major League Soccer também entraram na parada. Até por isso, São Paulo precisou melhorar as condições desse empréstimo. A última proposta feita pelo tricolor agradou ao Ajax. Como o Gastão Ávila já havia dito sim para o São Paulo, existe a expectativa de que nas próximas horas, talvez ainda nessa semana, o Ávila possa ser anunciado como o segundo reforço tricolor para 2026. O primeiro, você sabe, Danielzinho, volante de 31 anos de idade, que havia sido adquirido no fim do seu contrato com o time do Mirassol. Só para completar em relação ao São Paulo, contei para vocês ao longo dessa semana que Marlon Freitas interessa. Jogador que pertence ao Botafogo e pode ser envolvido numa troca. O grande problema é que o Pablo Maia, como eu também já havia contado, não se interessou pelas cifras oferecidas pelo Botafogo. Ou o Botafogo aumenta a sua oferta ou não haverá negócio. Bora registrar que o Palmeiras segue insistindo na contratação de Fabinho, volante de 32 anos de idade, do Al Ittihad e da seleção brasileira. Fabinho foi procurado pelo Palmeiras e sinalizou uma possibilidade de negócio a partir de julho. É que em junho se encerra seu contrato com o Al Ittihad e a partir daí ele fica livre. A ideia do Fabinho é voltar ao Brasil na metade do ano que vem. Mas o Palmeiras foi avisado que o Al Ittihad topa rescindir o contrato de forma imediata, até para garantir uma economia de mais ou menos 70 milhões de reais. Já contei para vocês que o Fabinho custa 11 milhões de reais por mês à equipe saudita. O grande lance o Fabinho é contrário à ideia da rescisão antecipada, a menos que o seu próximo clube assuma esses vencimentos. O Palmeiras não tem capacidade de pagar 11 milhões de reais por qualquer jogador, especialmente esse jogador sendo um volante. Diante desse cenário, a tendência é que o Fabinho fique até metade do ano, mas já tente encaminhar uma assinatura de pré-contrato a partir de 1º de janeiro. O Palmeiras hoje é um dos grandes interessados, precisa de um primeiro volante. A ideia, ou o ideal, era que ele chegasse já no mês de janeiro. Mas em relação ao Fabinho, a menos que o Fabinho aceite essa drástica redução salarial ou receba parte do que tem a ganhar do Al Ittihad numa rescisão de contrato amigável, não deverá haver avanços. Preciso te atualizar agora sobre o Flamengo. O BAP conversou durante horas com sócios do Fla e fez uma série de revelações e promessas importantes. Primeiro, o BAP apresentou os números, a situação financeira do Flamengo, que é espetacular. O Fla vai terminar a temporada de 2025 com uma receita recorde na história do Brasil e da América do Sul, 2 bilhões e 7 milhões de reais. Nunca qualquer clube daqui havia conseguido ultrapassar a barreira dos 2 milhões de arrecadação. Crescimento em relação ao ano passado de 761 milhões de reais. O BAP até fez essa comparação. Só o que o Flamengo cresceu em receita equivale a quanto o São Paulo faturou ao longo de toda a temporada de 2024. A dívida foi reduzida de 346 milhões para 96 milhões e aqui vem uma parte importante. O BAP ficou chateado de o Flamengo dever tão pouco. Ele acha que o clube, com a capacidade de receita do Flamengo, não pode ter uma dívida tão baixa. Então o Flamengo pode, na base da alavancagem, ter uma dívida de 300, 400 ou até 500 milhões. Ou seja, o Flamengo deve ser mais ousado na hora de investir.
BAP chegou a dizer que se soubesse que seria campeão brasileiro da Libertadores, teria gasto muito mais com reforços na última janela. Para completar, superávit de 328 milhões de reais em 2025, contra um prejuízo de 3 milhões de reais da temporada passada. A projeção financeira para 2026 é de 1 bilhão e 800 milhões. Se existirem títulos, o Flamengo mais uma vez ultrapassará os 2 bilhões de reais. Separei algumas das frases de efeito do presidente do Fla, abre aspas, o Flamengo vai virar um monstro das Américas do ponto de vista de receitas econômicas. BAP também disse, abre aspas, a gente não vai mais deixar que nenhum clube gaste mais do que a gente em uma janela no Brasil. Para completar, acredito que em 2029, o único clube do Brasil que não vai ser SAF será o Flamengo. E você, torcedor rubro-negro, qual o seu grau de otimismo com os próximos anos do Fla? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião. Só para completar, negociações entre Felipe Luiz e Flamengo ainda não estão fechadas, embora tenham existido pequenos avanços nas últimas horas. E Fabinho Soldado está fora do Corinthians. Depois de uma reunião nessa terça-feira entre o executivo de futebol e o presidente Osmar Stabile, ficou combinado que ele sairia sem pagamento de indenização. Como um acordo, e o Fabinho está livre para se acertar com o Internacional ou qualquer outro clube. Já havia contado para vocês no domingo que o Fabinho tinha prometido para o Dorival Júnior e para o próprio presidente Osmar Stabile que sairia no fim dessa temporada. O fato de ganhar 370 mil reais por mês era um enorme problema. Dirigentes do Corinthians ligados ao Stabile não gostavam dessa condição imposta pelo antigo presidente, o Augusto Melo. Quero acrescentar que o Corinthians já recebeu seu primeiro não na busca por um substituto para Fabinho Soldado. Alessandro Brito, executivo de futebol do Botafogo, que é torcedor do Corinthians, foi procurado pelo Timão, mas ele disse que não pode aceitar essa oferta, até porque além de trabalhar no Botafogo, o Alessandro Brito tem ganhado cada vez mais espaço em outros clubes de Textor no exterior. Há um projeto para ele de trabalhar no exterior muito em breve. O Corinthians também consultou Paulo Pelaipe. Essa consulta se deu antes mesmo de o dirigente trocar o Cruzeiro pelo Grêmio. Pelaipe gostou, agradeceu o convite, mas disse que precisava estar em Porto Alegre, até porque sua mãe de 83 anos de idade já tem uma saúde debilitada. Para completar, o Corinthians hoje estuda as seguintes possibilidades. Paulinho, do Mirassol, o grande problema é a falta de experiência. André Mazuco, desempregado desde que deixou o Internacional, um dos dirigentes procurados pelo Corinthians sugeriu o nome do Mazuco. Pedro Martins, nome bem avaliado dentro do clube, já passou por Cruzeiro, Santos, entre outros. Bruno Spindel, que foi o braço direito de Marcos Braz nos tempos de Flamengo. Até o Marcos Braz também teve seu nome cogitado. A decisão vai acontecer nos próximos dias. O Corinthians tem pressa para anunciar um novo executivo de futebol, até porque vai caber a esse dirigente a busca por reforços para 2026. Antes de fechar sobre o Timão, só contar que Pedro Raul caminha para ser reforço do Internacional, tratativas para um empréstimo de uma temporada em estágio avançado. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!